Negócios com Ana Alves. Agora essa é a mulher com a vinheta dela, né? Nos 5 primeiros dias em vigor do Desenrola Brasil, Programa Federal de Renegociação de Dívidas, bancos renegociam cerca de R$500 bilhão em volume financeiro pelo programa. O programa é um alento para tantos brasileiros que estão com o nome sujo e desejam limpá-lo. No entanto, os criminosos não perdem tempo e já articulam diversas formas aí de aplicar golpes, usando o nome do programa. Então, para falar desse assunto e para a gente também se proteger, nós conversamos com a colunista do Diário do Nordeste, economista, palestrante também, Ana Alves. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Ana Alves. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Minha voz está um pouco prejudicada do fim de semana, mas estamos aqui. Você estava no Fortal, então, né? Estava cantando alto lá no Fortal, né? Então, Ivete, né, gente? Ivete Sangalo, né? Ana Alves, antes de falar do programa aí, apenas um detalhe: seus dólares foram desvalorizados, né? A queda de 1%, né? Não adiantou guardar, hein, Ana? A investidora aqui é a Daniela, não é? Coitada de mim. Então vamos lá para o programa. Depois dos bastidores eu te conto a história, Ana Alves. Então vamos para os... Pois é. A minha coluna, inclusive, dessa semana foi referência a você, viu, Daniela? Tá vendo? Ai, meu Deus, deixa eu abrir logo aqui, né, Tom Barros? É de seus endividados. Tá bom, Ana. Então vamos Muito para o bem. assunto de hoje. Vamos lá. Na verdade, gente, realmente há uma semana, né, que o programa Desenrola Brasil começou e já tem sido um grande sucesso com muita adesão. Os números mostram isso, né? Mais de 150 mil novos contratos de renegociação foram elaborados, mais de R$500 milhões renegociados e, inclusive, mais de 2 milhões de pessoas saíram da parte de negativação naquela proposta de dívidas até R$100. Então, só relembrando um pouquinho sobre o programa, o que está valendo agora, desde segunda passada, dia 17, é que as pessoas que têm dívida até R$100 nos bancos não precisam fazer nada, porque os bancos automaticamente vão desnegativar essas pessoas. Não significa perdão de dívida, mas sim a pessoa não vai ter mais o nome negativado por conta dessa dívida de até R$100 em banco. Outra medida que já está valendo desde o dia 17 é que as pessoas que têm renda até R$20 mil e têm dívidas, né, realizadas, negativadas desde de 2019 a 31 de dezembro de 2022, podem renegociar através dos bancos, das instituições financeiras a quem elas devem. A proposta dos bancos é uma redução de até 90% do valor das dívidas, com possibilidade até de parcelamento de 60%. Tem bancos que estão parcelando até 96 vezes e com a proposta de um juros de até 1,99% ao mês. Isso já está em vigor. E a terceira etapa, que deve se iniciar em setembro, é relativa às pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que possuem dívidas em várias outras situações, dívidas de até R$5 mil, poderão, a partir de setembro, entrar num site, num aplicativo do governo, que vai ser lançado ainda, que provavelmente vai se chamar a plataforma Desenrola Brasil, onde os devedores poderão entrar e fazer suas negociações. E aqui cabe, de fato, né, gente, o alerta em relação aos golpes que vêm surgindo, né? Ana, agora tem muitas perguntas aqui sobre esse medo também das fraudes, né? Assim, dos golpes. Tem muita gente que está usando o aplicativo do banco, está acessando o Google, está na internet, aparece lá a janelinha falando sobre o Desenrola Brasil. Qual é a dica que você pode dar para que as pessoas entendam realmente aquilo ali é uma fraude, é um golpe e realmente é a campanha do governo? Gente, infelizmente, como em tudo, né, que tem muita movimentação de recursos, existem também esse crescimento dos golpes. Então, até a própria FEBRABAN, né, e o Banco Central orientam em relação a esses golpes que vêm surgindo. O que a gente pode falar é o seguinte: primeiro, grande detalhe, quando você entra na internet e coloca o Desenrola, aparecem inúmeros sites, inúmeros links, né, para você entrar. Primeiro, cuidado, não acesse nenhum link, nenhuma plataforma que não seja do seu banco, né?
é orientado até que a gente escreva o endereço do banco, né, na barra do navegador da internet, para evitar que você clique em links que sejam parecidos com o seu banco, que não é. Na verdade, esses criminosos acabam criando sites onde a aparência é, de fato, como se fosse do banco. O banco aparece, às vezes, o logotipo do Serasa, do próprio governo federal, logotipo do programa. Então, muito cuidado. A orientação, primeira, não acesse links que você recebe nem por rede social, nem por e-mail. Se você for entrar, entre no seu aplicativo do seu banco, dentro do aplicativo dos principais bancos que estão participando, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Itaú, o Santander e também o Nubank, C6, todos estão participando. Mas tem que ser através da própria plataforma. Esse é o grande cuidado. Também outra informação, não ceda suas informações em troca de uma simulação das dívidas, por exemplo, da negociação, né? O banco já possui esses dados e, por isso, ele provavelmente não vai solicitar. O que tem acontecido é que os criminosos utilizam esses dados para fazer algum outro roubo, né, o furto. Na verdade, outro dado importante é que nesse sistema de renegociação do Desenrola, gente, não existe nada que você tenha que dar um recurso de entrada antes de assinar qualquer contrato ou coisa parecida. Então, desconfie se vier um boleto ou um link de Pix para você pagar com 10% de entrada para poder fazer essa negociação. Então, muito atentos. Isso tem acontecido. Infelizmente, esses sites têm tido acesso, até mais de 200 mil pessoas acessam esses sites sem saber, provavelmente, e acabam caindo nesses golpes. Ana, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que diz que entrou no site da Serasa e lá tem assim, confira as dívidas com as propostas com o seu CPF. Aí essa pessoa entrou no CPF e apareceu uma dívida que ela não reconhece, de uma conta de um telefone, de uma operadora de um telefone fixo, e um valor pequeno, inclusive, mas ela diz que não reconhece esse número. Nesse caso, tá no site da Serasa, tá associado ao seu CPF, o que pode ser? Bom, na verdade, dentro do Serasa, quando você coloca o CPF, ali as informações são confiáveis. Ocorre que você tem que dar uma olhada no seguinte: primeiro, o que você tem negativado, né? Lá aparece assim, dívidas negativadas. Se tiver zero, beleza. Mesmo estando zero, nenhuma dívida negativada, aparecem essas pendências. Por quê? Provavelmente são coisas muito antigas que não podem ser mantidas como negativadas, mas que estão lá, né? A minha sugestão, então, para o ouvinte é que entre em contato com essa operadora e realmente informe que não reconhece tal dívida, tá? Provavelmente essas dívidas não devem estar negativadas. Dá uma olhada, mas tem que ser através da própria empresa que está te cobrando, que você deve negociar. A pessoa está aqui complementando, diz que é agora, desse mês, agora desse ano de 2023, e que ela nunca teve telefone fixo dessa operadora. Então, entrar em contato com a operadora, né? Perfeito, exatamente. Esse é o caminho, tá? E muito cuidado. O que acontece também é que estão surgindo também outras empresas que já estão se adiantando nesse processo para renegociações. Pode não ser exatamente o Desenrola, mas estão promovendo renegociações. Então, é importante que o devedor fique atento, como eu falei já, em relação aos seus valores originais da dívida, para poder ver se de fato existe um desconto significativo, né? Exemplos como a Casas Bahia, as lojas Renner já estão criando também essa forma de renegociação. Então, isso é favorável porque está gerando um ambiente para que as coisas sejam renegociadas e, com isso, os inadimplentes consigam sair da negativação e voltar a ter crédito. Agora, essa negociação é feita no próprio aplicativo do próprio banco e não num site específico, né? Você entra em contato com quem você precisa negociar, né, Ana? Exatamente. Essas dívidas bancárias, a orientação é entrar em contato direto com o banco, seja pessoalmente, por telefone ou tendo cuidado na plataforma, né, no Internet Banking. Essas outras que estão surgindo, por exemplo, Casa Bahia está fazendo. Então, se você tiver essa situação, vá na Casa Bahia e negocie lá, pessoalmente, né?
Muito cuidado mesmo. Eu estava vendo aqui, você falou da sua coluna dessa semana, que foi inspirada em mim, né? Eu fui preocupada com a coluna. Sabe, Tom Barros, o título? Será que o meu endividamento é hereditário? Eu só espero que a minha mãe esteja assistindo, né? Porque a culpa não é dela, a culpa é da mãe dela, da minha avó. Mas existe muito isso, né, Ana? Que essa questão não sei se pode falar por compulsão, mas o endividamento, a desorganização financeira, ser uma coisa aprendida também, né? Eu tenho visto também, viu, Ana, que do jeito que essa compulsão, como usando a palavra que a Daniela usou, para a pessoa comprar e não se conter na compra, existe também, eu acho até que é uma doença, aquele que não gosta de pagar. Ele tem o dinheiro e não gosta de pagar. Existe. E como existe gente que está com dinheiro e não gosta de protelar. As compras que ele mesmo fez. Ele não gosta de pagar, ele não gosta de pagar. Porque existe mão de vaca que não quer gastar. Não. Mas existe esse daí que não quer pagar o que comprou? Pagar o que comprou, o que deve. Olha, existe Alves. Demais. Ora, existe, eu conheço. A gente tem dinheiro, pode pagar e não paga. Quer. Só paga se for para a justiça, se for. Tem gente assim. Não tenho nenhuma dúvida disso. Isso é uma doença desgraçada então também. Que compra, né? O velhaco. Diga, Ana. Esse é medo de ficar sem dinheiro, né, Tom? Às vezes deve tanto que tem um dinheirinho e fica segurando. Mas, Daniela, eu tomei a liberdade de escrever em inspiração ao que a gente conversou, Sim. tá? Nada pessoal. Mas isso é uma realidade de muita gente, né, Ana? Exatamente, porque eu achei interessante e fui pesquisar a respeito. E, de fato, né, como a gente sabe em relação ao comportamento, né, a educação financeira dentro de casa, né, de várias gerações, acaba influenciando, sim, a nossa atitude hoje com o dinheiro. Então, muitas vezes, a gente não atenta para isso. A gente acha que é só uma questão nossa, que a gente tem alguma desorganização, mas será que isso não tem um histórico familiar, né? E, de fato, viu, isso foi comprovado, que existe uma grande influência. E que isso não seja, no final da coluna, quando você lê, também você vai ver, que isso não seja uma justificativa para manter a desorganização, mas pelo menos a gente entender de onde vem isso e, com isso, poder atuar de uma forma diferente, né? Então, existe mesmo, viu? Você tem razão, Daniela. E segundo a coluna de Ana Alves, para os estudiosos, as crenças e os comportamentos dos pais afetam os filhos, mesmo se eles evitam falar sobre dinheiro. Porque também, aí é que entra aquela questão da educação financeira desde pequenininho, né? Dá a mesada, mas que você administra a sua mesada. Exatamente. Culturalmente, a gente não fala de dinheiro em casa, né? A gente não conversa nisso na família e, com isso, a gente passa a não saber o valor. Então, já que a gente teve essa tentativa de desorganização financeira vinda dos pais, é importante que a gente olhe para os filhos e não faça a mesma coisa, né? Então, a orientação é realmente converse sobre o dinheiro, né, o valor, a questão da mesada, como você falou, e para que ele consiga começar a se organizar nesse sentido, né, dar prioridades, que aí pode ser que o equilíbrio financeiro, de fato, ajuda muito uma saúde mental positiva, né? Pois é, e como ajuda, porque, como você falou da saúde mental, você ter dívidas e ter preocupações financeiras é um negócio que tira o sono. E na matéria da Ana, dessa semana, que eu estou achando incrível ter lhe inspirado para escrever, porque inclusive ela diz isso no início do texto, com a conversa, então a gente estava falando sobre isso, está disponível já no Diário do Nordeste, para que você inclusive compartilhe também. Será que meu endividamento é hereditário? Entenda. Esse é o assunto dessa semana. Então, tá aqui. Inclusive, ela traz dicas também, né, Ana? Que são dicas, hábitos financeiros para mudar. Pode ser um desafio, mas é possível. Então, algumas dicas de que a gente pode seguir, né, Ana Alves? Sim, com certeza. É importante que a gente tenha esse cuidado de ficar observando a gente no dia a dia, né? Traçar as prioridades, definir metas, como você vem fazendo muito bem, Daniela. E como ela finaliza o texto. A minha amiga tem razão. Seu comportamento com dinheiro foi influenciado pela história de vida financeira da mãe e da avó. A lembrança dos gastos desmedidos e endividamento, sem orientação sobre prioridades, metas e vida financeira saudável ajudaram a determinar como ela hoje se relaciona com o dinheiro. Mas, minha amiga, tenho que te dizer, ainda que tenha essa influência, isso não é justificativa, nem é determinante para mudar o rumo da sua vida financeira. Siga firme com determinação, e eu estou por aqui sempre que precisar. Te ligo quando eu sair do ar, viu, Ana Alves?
Tá certo, Ana Alves. Incrível, Ana. Obrigada, viu? Ana, um abraço, bom dia para você. Até a próxima terça-feira, quando você estará de volta para conversar com a gente, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, gente. E é verdade, viu, Daniela? Estou aqui. Forte abraço e até mais. Se inspira no Tom para a próxima semana. Ele dá presente de 99, né? Ele economiza nos presentes. Economizando o máximo que a gente pode. Pagou minha passagem no metrô até hoje, rende o assunto. Valeu, E para dar dicas também, anima.consult. lá no Instagram, @anima.consult, que aí você pode dar dicas para Ana e inspirar para que outras colunas sejam inscritas. Obrigada, Beleza. Ana, um beijo. Valeu, Ana, um abraço para você. 8h59, terminou.